Olá, pessoas! Sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui de novo no Master Duel. Hoje eu vim apresentar um duelo que estaria no vídeo anterior, mas infelizmente o duelo em questão ele não esteve presente no vídeo anterior por ele ser um duelo muito extenso. Foi um duelo muito especial. Por isso que eu deixar para fazer um vídeo separado com apenas aquele duelo. Deixa o like, se curtiu, você se inscreve no canal e eu vou mostrar para vocês agora o último replay do deck de Orkust Phantom Knights que não esteve presente no vídeo anterior. O verdadeiro potencial do deck ele é mostrado aqui nesse replay, como vocês vão ver agora. Ele nem esteve no vídeo anterior, pois ele ia ficar muito extenso mesmo. Essa aqui é a mão ideal do deck. Eu comecei com o Escamas. E o meu oponente, infelizmente, ele começou com Maxi. Então eu vou me lascar aqui agora, né? Mas, mesmo com o Maxi do meu oponente, eu decidi jogar normal como se nada tivesse acontecido. Eu vou dar um monte de cartas pra ele, não quero nem saber. Ativei o manto, ele busca o monstro Phantom Knights do deck. Eu busquei o Bottas. O Bottas e o Escamas, ele faz o combo lá do Phantom Knight, como eu já disse no vídeo anterior. Invoquei o Bottas e fiz o link do Querubim. Com o efeito do Querubim, eu envio um monstro de level 3 do meu deck pro cemitério. Como eu falei, você pode enviar um dos Phantom Knights, ou até mesmo o que eu fiz agora. Eu joguei o Orkust Esqueleto de Pratos. Tanto porque eu já tenho a harpa no cemitério. Então eu dei o efeito do Bottas. Busquei a lâmina de névoa, pois ela tem o efeito de negar monstros do oponente. Então eu dei o efeito do Escamas no cemitério. Quando o monstro Phantom Knight é banido para ativar seu efeito, ele pode se invocar por invocação especial novamente. Com os dois monstros, o Querubim e o Escamas, eu consigo fazer o Phantom Knight do Bardiche enferrujado. Com o Bardiche, eu envio mais um monstro Phantom Knight do deck para o cemitério. Eu coloco de face para baixo a outra lâmina de névoa que eu tenho no meu deck. Agora é hora de começar a jogar de Orkust. Eu dei a harpa, invoquei o Girso. O Girso ele joga qualquer carta de Orkust ou legado mundial do deck para o cemitério quando ele é invocado por invocação normal ou especial. Ele deu o efeito, mas ele deu a Ashe no meu Girso. Mas não tem problema nenhum, pois eu já tenho o Retorno Orcustrado e a varinha na minha mão. Então eu dou o Retorno Orcustrado, descarto a varinha, compro duas cartas. E eu comprei a Gota Proibida ainda por cima, que é uma carta muito boa para você ter no primeiro turno. Dei a varinha, busquei a harpa de volta e agora eu vou começar a jogar de Orkust. Fiz a Galateia, a Orkust mecânica, ativei o seu efeito. Ela embaralha o monstro banido de volta no deck, que seja a máquina. Eu escolhi a varinha e eu coloquei o Crescendo Orkust, que é a armadilha de resposta do deck. Ela consegue negar qualquer ativação de efeito e banir a carta que ativou esse efeito. Quebrou o esqueleto, trouxe de volta o Girso, fiz o Exceed do Jin Girso por cima da Galateia, dei o efeito dele, ele associa um monstro máquina banido como Matéria Exceed, eu trouxe o esqueleto novamente, eu bani o esqueleto e trouxe ele de volta. E com o Jin Girso e o Girso, eu faço a Mascarina. E eu setei as últimas duas defesas e passei tudo. Parece um campo bem simples, né? 2 monstros e 4 armadilhas. Mas esse campo é muito perigoso, porque eu, além de eu ter o esqueleto lá no cemitério e a harpa, o esqueleto pode trazer esse cara a qualquer momento. E eu posso trazer na seta do Bardiche aqui
para destruir 2 cartas do oponente. Porque quando o monstro é invocado na seta dele, o monstro Exceed, eu consigo destruir uma carta do oponente. Então só com o efeito do esqueleto eu já tenho 2 remoções. Além de ter 2 Fog Blades no campo. Além de ter uma possível volta com acrescendo. Pois ela pode negar qualquer coisa se você tiver um monstro Link Orcust. Eu tenho a Gota Proibida. A qualquer momento eu posso descartar uma carta e negar o monstro do oponente. E tem o efeito da Masquerina, que eu posso fazer um unicórnio no turno do oponente, já que eu vou trazer o Ringirth do cemitério, eu posso fazer o Cavaleiro do Pesadelo Unicórnio no turno do oponente, descartar uma carta, embaralhar uma carta do oponente no deck. Então, esse aqui é um dos campos mais fortes que o deck tem. Mas não vai ser tão fácil, já que o cara tem sei lá quantas milhões de cartas na mão, porque eu que dei pra ele, né? Com o Max. Ele é uma magia, comprou uma carta. Ele tentou banir o meu Ringirth logo no começo. Ele já ferrou uma das minhas interações, já que como ele tá tentando banir o Ringirth direto, eu vou ser forçado a invocar ele sem o oponente ter cartas no campo. Aí eu perco minhas 2 remoções. Ele ativou o chamado da cova para banir minha harpa, mas eu, em resposta, eu dei o efeito da harpa também. Mas em resposta ao efeito da minha harpa, ele deu Ash. Minha harpa se lascou aqui. Vocês podem ver por essa carta aqui, o meu oponente é um Sky Striker. Trouxe o Ringirth. Eu ganhei 1000 de vida, já que eu efeito da carta dele. Eu trouxe o esqueleto de volta com uma matéria Exceed do Ringirth. Já que eu não tinha cartas para remover do oponente, eu associei uma carta a ele com uma matéria Exceed. Ativou o campo e ativou o Espanador de Pena das Arpias, de destruir todas as armadilhas do campo. Mas como o Ringirth tem um outro efeito dele aqui, e caso uma carta no seu campo seria destruída por batalha ou por efeito, ele pode desassociar uma matéria para negar a destruição. Então eu protejo todas as minhas armadilhas ao mesmo tempo. Ainda bem, porque perder tudo isso aqui de uma vez ia ser triste. Ele ativou o efeito para destruir a Masquerina com essa magia aqui. Se você não tiver nenhum monstro na zona de monstro principal, você destrói o monstro do oponente. Então eu dei o efeito da Masquerina em resposta para fazer um link com ela direto. Como não ia fazer sentido fazer o unicórnio aqui, já que ele não, novamente, ele não tem cartas, ele tá jogando muito bem em volta do meu deck. Eu fiz a Galateia novamente. Ele deu magia para comprar 2 cartas. E quando um efeito de monstro for ativado nesse turno, esse talento da tática tripla tem 3 efeitos. O primeiro é comprar 2 cartas. O segundo é roubar o monstro do oponente até o fim do turno. Ou o terceiro que é olhar a mão do oponente e selecionar uma carta para embaralhar no deck. Essa magia é bem poderosa. Ele escolheu o efeito de comprar 2 cartas. Mas ele já tem carta pra cacete na mão. Tem 7 cartas, né? Então decidi negar isso aí. Vai ter que jogar com as 7 cartas que ele tem na mão atualmente. Ele já gastou um monte de carta já, né? Ganhar mais vai ser mais perigoso. Ele deu a magia do Força Celeste, mobilizar e engajar. Se você não controlar nenhum monstro na zona de monstro principal, adiciona um card Força Celeste no seu deck à sua mão. Exceto essa carta mesmo. Se você tiver 3 ou mais magias no seu cemitério, você compra um card. Então ele comprou o card de qualquer forma, né? Porque ele tem trocentas mil magias no cemitério. E finalmente ele decidiu ir para agressividade. Ele ativou a mecha da Drone Zanguin. Se você não controlar nenhum monstro nas zonas de monstros principais, invoque por invocação especial uma ficha de Sky Striker, Guerreiro Trevas nível 1, ataque 0, defesa 0, em posição de defesa. Mas não pode ser oferecido como tributo. Então, com uma ficha no campo, o deck ele consegue realmente fazer o que o deck quer fazer. É fazer os Link 1 do Sky Striker. Mas ele, em vez de fazer um Link 1, ele decidiu fazer um Link 2, que é mais perigoso ainda. Ele invocou a Isaac. Quando ela é invocada, você pode banir um monstro do oponente até o fim do próximo turno. Eu poderia negar, mas eu quis deixar.
Porque o bicho não é banido pra sempre, então eu deixei quieto. Enviou o campo dele pro cemitério pra poder invocar um monstro. Fez tributo, fez outro Link. Ele fez a Dark Encantadora das Trevas Sombrio. Ele invocou o monstro de trevas do cemitério do oponente. Aí ele invocou a minha Masquerina para poder usar a minha Masquerina para fazer Link. Ele fez o Access Code. O Access Code não pode ser respondido, então ele é meio perigoso. Então eu decidi negar ele antes que ele dê os efeitos. Ele decidiu ir para a fase de batalha. Ele sacrificou o Access Code dele para poder invocar mais um Sky Strike Ace. Essa daqui ela pode atacar diretamente. E quando ela ataca diretamente, ele envia uma carta Sky Strike do deck para o cemitério. Isso vai fazer sentido depois porque ele tem outro monstro que busca a carta do cemitério. Eu acho que é essa daqui. A Kagari. Se esse card foi invocado por invocação especial, você pode escolher uma magia Sky Strike no seu cemitério, adicionando salmão. Então ele jogou no cemitério para buscar com essa daqui. Aí ele buscou a carta que destrói. Eu dei um negate nessa daqui. Eu devia ter dado antes, né? Aí ele atacou de novo com outra Sky Strike. Essa daqui, para cada magia no cemitério, ela reduz o ataque de um monstro do oponente em 100 pontos. Acho que ele tinha 11 magias, né? Então diminui 1.100 pontos o ataque de todos os monstros do oponente. Antes de destruir a Galateia, eu trouxe o retorno frustrado para o campo. Finalmente terminou o turno, né? Aí eu, no final da fase eu dei a Fog Blade para resetar meu Phantom Knight. Aí ele deu um Maxi só para comprar uma carta também. Ele buscou outra carta no fim do turno, ele tá cheio de carta na mão de novo. Pelo menos é menos do que tava antes, né? Invoquei o Cavaleiro da Armagedon e ele deu o Maxi de novo. Mas por sorte eu comprei a Ashe certinho. Também eu tava com o campo poderoso e ele acabou com o meu campo praticamente todo. Mas ainda tem formas de voltar pro jogo com esse deck. Joguei outra harpa. A harpa vai invocar mais um monstro Orcush, invoquei a Cavaleira. Dei o esqueleto para trazer o Jingirsu novamente. O Jingirsu enviou o monstro do oponente para o cemitério, mas tem um problema aqui. A Rai, uma vez por turno, quando o monstro Sky Striker for deixar o campo devido a um efeito de card do oponente ou por batalha, ela se invoca para invocação especial. E além disso, durante o turno de qualquer duelista, ela pode se oferecer como tributo e você invoca o monstro Sky Striker do seu extra deck na zona de monstros adicional. Essa carta aqui é bem poderosa. Sozinha ela consegue segurar o campo do oponente. Eu dei a armadilha para buscar uma carta legado mundial do deck. Só que eu só posso invocar monstros Orcush pelo resto do turno. Então eu trouxe o Longirsu, Orquestrador Orcush. Aí ele deu o efeito da raia para tirar o bicho dele em campo. Eu dei outro retorno orquestrado, que foi aquele que eu setei lá com a Galateia lá no último turno. Para comprar 2 cartas. Dei a varinha para invocar um monstro Orcush de banido. Eu trouxe o esqueleto novamente. Dei a Cavaleira do Pesadelo para fazer o ataque do Longirsu aumentar e ficar maior do que o ataque dessa Ais aqui. Eu consegui destruir ela em batalha. Já que eu envio um monstro de nível 3, o ataque do Longirsu subir em 300. E eu enviei exatamente o esqueleto porque eu quero ter um esqueleto para os próximos turnos. Para trazer o Jingirsu de volta. Eu passei o turno e o meu Bardiche ele voltou pro campo. Eu cometi a misplay aqui, que eu coloquei no lugar errado, era pra ter botado ele aqui, ó. Podia ser aqui também. Porque ele tem a setinha pra direita, que quando o monstro Exceed é invocado na seta dele, ele consegue destruir um monstro no campo. Eu devia ter invocado ele aqui, mas o meu tempo tava acabando, eu tava perdendo esse duelo por tempo. Então eu decidi colocar ele em qualquer lugar mesmo. Não tinha muito tempo pra pensar. Ele comprou mais uma carta, essa magia. Ele ativou reforço, ele busca um guerreiro. Esse deck só tem um guerreiro, eu acho, né?
que é essa Ice aí. Ele destruiu minha gota proibida. Ele destruiu a minha defesa que eu tinha preparada para. Eu ia descartar a cavaleira da minha mão e poderia negar um monstro do campo do oponente, mas ele acabou com essa minha defesa. E não só isso, como ele destruiu meu Dingirso e destruiu meu campo. Era esse campo aqui que torna os efeitos meus Orcust no cemitério rápido. Então ele acabou com o efeito do Longirso que eu tinha rápido aqui, que era de remover o monstro do oponente. O efeito do esqueleto que eu tinha lá no cemitério também. Então meu campo tá literalmente em defesa. A única coisa que eu tenho lá no cemitério é essa Fog Blade aqui perdida. E não pode ativar efeito porque eu não tenho o Phantom Knight lá. Mas por sorte, finalmente acabaram as cartas da mão dele, né? Então mesmo que eu esteja sem defesas, ele não tem muita coisa pra usar. Eu dei Maxi nele. Ele bate com a fase de batalha, me deu um tapa direto. Ele enviou mais uma Sky Striker pro cemitério e fez outro Link 1 por cima do Link 1. Fez a Kagari de novo para conseguir buscar uma carta no cemitério. Ela ganha 100 de ataque para cada magia no cemitério, então tá 3 mil. Acho que ele deve ter umas 15 magias lá. Comprou mais uma carta e passou o turno. Setou 3 defesas no campo. Pelo menos aqui o efeito do Longirso pode ser ativado agora. Agora eu consigo ativar os efeitos do cemitério, já que é o meu turno mesmo. Dei o Longirso. Reciclei 2 cartas banidas, mas infelizmente ele não vai permitir isso. Ele tirou meu método de remoção negando meu Longirso. Então, como ele tirou meu método de remoção, eu vou ter outro método de remoção usando o Access Code. Agora é minha vez de usar o Access Code. O Access Code ganha 1000 de ataque vezes o marcador Link do monstro utilizado para invocar ele. Eu usei um Link 3, então ele ganha 3000 de ataque. Eu vou banir um Link do cemitério e destruir uma carta do oponente. Ele não pode dar resposta. Destruir a Kagari dele, mas a raia lá no cemitério retorna ao campo novamente. Esse efeito pode ser ativado todo turno. E ele decidiu invocar um monstro do meu cemitério no campo dele, com essa mágica. Ele invocou o meu Dingirso no campo dele, invocou a raia de novo e deu o efeito do meu Dingirso, que quando ele é invocado ele envia uma carta do oponente para o cemitério. Ele tirou meu Access Code Talker, que era a minha principal forma de ataque nesse turno. E trouxe mais uma pro campo. E além disso ele negou meu Bardiche aqui, mas o Bardiche não ia fazer nada mesmo. Deu chamado na Masquerina, não entendi porque ele fez isso. Aí lembrando, o chamado ele só consegue banir monstros. Ele não ia conseguir banir a minha Barbária Orcustrada que ativou lá no cemitério para voltar para minha mão. Já ativei a Babel para ter os efeitos rápidos novamente, mas ele quis invocar um Link 1 lá no campo dele. Vou cagar ele de novo para pegar mais uma carta do cemitério. Dei a Cavaleira do Pesadelo Orcust, novamente a Cavaleira ajudando aqui, porque o Bardiche só tem 2100 de ataque. E a defesa do Dingirso, que eu quero destruir ele para trazer ele do cemitério, tem 2100. Então eu vou enviar um Orcust do deck pro cemitério, pelo menos 100 de ataque, né? Enviei a arma, para ele ganhar ataque para conseguir destruir o meu Dingirso ali. Efeito da harpa que eu enviei, invoquei o último Orcust que tinha sobrado no meu deck. Eu não tinha mais Girso, não tinha mais esqueleto, só tinha esse bichinho aqui. Ele que invoca um Orcust da mão. Eu ataquei o meu Dingirso, dei efeito do esqueleto, trouxe o meu Dingirso novamente. O Dingirso vai enviar a Kagari dele pro cemitério e eu ataco o último monstro dele. Tô sem monstro novamente. Na fase principal 2 eu fiz o Liquidable com o monstro que sobrou. E setei a armadilha aqui, que tá aqui só de bait mesmo. Aí ele ativou outra mágica pra buscar uma Sky Strike, ele buscou a raia de novo. Acho que é a terceira raia. Ele negou o meu Dingirso aqui, não fez muita diferença. Ele atacou o meu Liquidable pra forçar ele. Pra ele zerar o ataque do monstro dele, mas ele consegue fugir, ó. Ele consegue transformar ela num Link 1.
Ele negou meu outro monstro, mas também não faz diferença, porque o meu monstro já não tem efeito nele. Meus monstros não tem efeito nenhum, eu aqui só pra bater. Ele destruiu meu Jingirson e terminou o turno. E eu dei o esqueleto no fim do turno, trouxe o Jingirson novamente. Seria esse momento para ele ativar aquelas armadilhas, só que tem um porém. Aquelas impermanência infinita lá, elas só podem ser ativadas da mão caso ele não tenha monstros. Então, mesmo que ele tivesse aquelas armadilhas ainda, ele não poderia ativar agora. E eu usaria o Jingirso aqui para tirar o monstro dele de qualquer forma. Aí a Rai volta pro campo novamente. Pela 1000ª vez. Ativo o enterro prematuro. Eu já não tenho mais nada para usar praticamente. Não tenho nada lá no cemitério para usar. Então eu usei o enterro para jogar o capim do Phantom Knight, para usar a Fog Blade, trazer o Phantom Knight de volta, buffar um pouquinho o meu Jingirso pelo efeito do manto aqui. Ele pode se colocar em posição de defesa e aumentar o ataque de um monstro de trevas em 800 pontos. Aumentei o ataque do Jingirso. Invoquei a Ghost Belly no campo, que ela é nível 3, e com 2 monstros nível 3 eu consigo fazer o Break Sword. Ativo o efeito do Break Sword, destruo minha armadilha e a última Sky Striker dele, e ativo a armadilha para ela não ser destruída, porque a carta que o Break Sword escolheu era uma armadilha, e essa armadilha ela vira um monstro. Então na hora que ela entra no campo, ela não é mais a mesma carta. Então só a carta dele foi destruída. Invocou a Rai de novo, e eu ataquei mais uma vez. Ataquei de novo, só que infelizmente não consegui finalizar, né? Ela deu um último turno pra ele. Só que infelizmente não tem mais jogado, né, pra ele, porque ele gastou as 3 raios dele. Aquela é o monstro principal do deck dele. Eu também tava sem nada praticamente, né? Nem tinha mais carta pra jogar lá no cemitério, então foi o duelo épico. Esse foi o duelo que eu quis mostrar pra vocês. Um duelo cheio de reviravoltas. Que isso é bem raro de acontecer aqui no Master Duel, mas acontece. Eu vou ficando por aqui, deixa o like, compartilha. Talvez a gente faça uma live hoje no Master Duel. Falou e tchau!